Capítulo 12. O Divino Sim. Jesus é o Divino Sim de Deus. Ele modela o sim do nosso Pai Celestial, revelando a imagem mais completa de Deus de toda a história. Jesus Cristo é, Ele próprio, a perfeita teologia. Qualquer coisa que você pensar que sabe sobre Deus, que você não encontrar na pessoa de Jesus, você tem razões para questionar. O conceito do divino sim nos foi dado pelo apóstolo Paulo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 19 a 20. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Jesus era a mensagem de Paulo. Ele era o que Paulo pregava. Jesus é o sim do Pai ao planeta de órfãos. Ele é o cumprimento de todas as esperanças e sonhos de toda a humanidade, de todos os tempos. O anseio que existe nos corações das pessoas só pode ser completo e finalmente satisfeito de uma vez por todas em Jesus Cristo. Considere esta declaração impressionante. Jesus é o sim do Pai para toda a humanidade. A boa nova de Deus tem incontáveis promessas para nós, e todas elas são sim em Jesus. Mas isso é algo que eu esperaria porque Deus é bom, e Ele sempre tem em mente o melhor para nós. Ele constantemente transborda de palavras de esperança e promessa para o seu povo. A parte que me deixa um pouco perplexo é que a equação não está completa sem o nosso amém. Também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Isso significa que é a graça de Deus que torna possível termos um efeito no resultado das questões simplesmente por intermédio da nossa concordância conforme evidenciado pelo nosso amém. O ápice dessa sinfonia é o nosso amém. As coisas que acontecem certo na vida não ocorrem apenas porque são certas e verdadeiras. Elas acontecem porque alguém na terra disse amém ao que Deus estava dizendo no céu. Ali está a parceria divina, a cooperação. A sua vontade é revelada em como Jesus viveu a vida, o seu caráter, o seu amor e o seu poder. Ele modelou a vida para todos os que criam no seu nome. A sua vontade na terra é incompleta sem o seu caráter, o seu amor e o seu poder operando em cada um de nós que o confessa como Senhor. Não se engane, Deus é capaz de fazer tudo o que o Evangelho requer sozinho. É óbvio que Ele pode pregar melhor que nós. Ele pode curar e libertar melhor que nós. E Ele é a absoluta e perfeita santidade. O seu amor é completamente altruísta de todas as formas, sem sombras e agendas ocultas. O seu amor está além da nossa compreensão. Ele não necessita da nossa ajuda. Ele não precisa de nós, pois não tem necessidades. No entanto, ele nos deseja e dá grande valor a nos ajudar a nos tornarmos o seu sonho realizado. Somos o que Deus sonhou na eternidade passada. Pensar em nós mesmos de outro modo é deixar a desejar no nosso pensamento de uma maneira que, no fim das contas, mina o nosso próprio propósito nesta vida. Somos uma geração para um tempo como este. Sua mente, seu corpo. As metáforas usadas ao longo da Bíblia dão lições inestimáveis sobre realidades espirituais que, de outro modo, são difíceis de compreender. Uma das lições é a respeito de Jesus ser o cabeça da sua igreja, o corpo. Somos o seu corpo na terra. Uma das coisas mais desalentadoras da vida é uma pessoa que tem pouco ou nenhum controle sobre o seu corpo. Os membros se batem sem controle e, às vezes, para o seu próprio constrangimento, ela não tem capacidade de controlar as funções
dos seus intérpretes. É difícil não ser tomado de compaixão pela pessoa presa dentro de um corpo que não quer cooperar. Jesus deve sentir isso quando o seu corpo se debate sem controle e ações harmoniosas. Em vez de ser a influência redentora na Terra, passamos a ser conhecidos pelo que somos contra, criando uma cultura do nós e eles. A cabeça dá direções ao seu corpo, com pouca ou nenhuma resposta. A sua vontade fluindo da sua mente precisa de um amém do corpo antes de qualquer coisa que ele pretende que seja feita. Lembre-se, é o que é visto na vida de Jesus: cura, libertação, compaixão, santidade e glória, que deve ser visto na vida de todo crente. Sem isso, há uma revelação incompleta da sua vontade e natureza aqui na terra. É na revelação dessa vontade que a sua bondade torna-se conhecida, e é a sua bondade que leva as pessoas ao arrependimento. O quadro maior, o quadro principal. Muito do Evangelho, como ele é pregado em nossos dias, está voltado para satisfazer as necessidades e os desejos pessoais do crente. Isso não está necessariamente errado, apenas está incompleto, perigosamente incompleto. A independência é um sentimento comum, e aqueles que pensam no grupo quadro maior, em geral, são considerados religiosos ou presos pela tradição. Mas há aspectos na vida do crente que nunca podem ser descobertos individualmente. Eles precisam ser abraçados pelo todo. Algumas coisas são preciosas demais para Deus dá-las a uma pessoa somente. Elas precisam ser transferidas a um corpo de crentes. Ao contrário, a tentação do orgulho se tornará uma esfera que devora, ou uma fera que devora. A Bíblia diz, Pai nosso e não meu Pai. Ela diz, temos a mente de Cristo e não eu tenho a mente de Cristo. Ela diz que ele está voltando para uma noiva, corpo sem mancha, e não para uma pessoa sem mancha. E a lista continua. Pensar somente no nosso bem-estar ao reduzir o Evangelho a uma cura pessoal, em vez de considerá-lo a força transformacional na terra que Deus pretendeu que ele fosse, é de alguma forma a barreira para o que todos nós ansiamos. Felizmente, embora Deus pretenda que o poder das boas novas afete fortemente o indivíduo, a sua intenção é gerar transformação definitiva em uma escala muito maior, a de toda a cultura e sociedade. O nosso pensamento deve incluir o que Deus pensa coletivamente, pois a sua mente nos apresenta um coração que é tão grande que automaticamente ficamos obcecados pelo seu plano para toda a humanidade. Falando de modo prático, é como ele pensa sobre cidades e grupos de pessoas que começa a influenciar positivamente o nosso pensamento. Ele realmente pensa grande. O quadro maior começa com a transformação da mente de uma pessoa. Ele tem início com mas é a semente que se torna uma árvore que gera uma floresta. Uma mente transformada modifica uma pessoa. Uma pessoa transformada muda uma cidade. E cidades transformadas produzem um efeito dominó desejado sobre uma nação, gerando o que historicamente chamamos de reforma. Esse é o coração de Deus. Ele ainda ama as pessoas e tem planos para as nossas cidades e nações que são bons. Ceder ao poder da injustiça, não esperando que o poder do Evangelho tenha o seu pleno efeito no nosso tempo de vida, é uma desgraça para o poder da cruz. Isso não deve acontecer no nosso tempo. Jesus não passou por tudo o que passou para podermos brincar de igreja até ele voltar. Se Jesus pode libertar uma pessoa do pecado ou da doença, ele pode libertar uma cidade, uma nação, etc. É hora do brilho da mente renovada ocupar o plano central e de nós não nos permitirmos ser vencidos pela desesperança que prevalece nos corações daqueles que não o conhecem. A hora é agora. Prove a vontade de Deus. Amo o privilégio do crente de provar ou demonstrar a vontade de Deus, como foi tratado neste livro. Mas há outro aspecto que está enfatizado na famosa passagem de Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra para experimenteis é, na verdade, a palavra aprovar. Ela surge, ou melhor, ela sugere que alguma coisa foi completamente examinada e aprovada como autêntica. Imagine que você tenha acabado de herdar de seus avós uma maravilhosa propriedade na Inglaterra que esteve na família por muito tempo, mas não é habitada há anos. Enquanto verifica algumas das antiguidades, móveis e artefatos da propriedade, você encontra uma pintura que é tão semelhante em estilo à arte de Van Gogh que você imediatamente pensa que alguém deve ter copiado a obra dele. Então você percebe que ela tem a assinatura dele embaixo. Então agora você sabe que ou tem uma pintura falsa de um artista muito famoso que vale pouco dinheiro, ou você tem uma obra-prima original que vale dezenas de milhões de dólares. Para descobrir o que você tem, você precisará da opinião de um especialista. Digamos que eu seja um especialista em arte, especializado nas obras de Van Gogh. Depois que você traz o quadro a mim, passo muitas semanas testando as pinturas e a tela diligentemente me debruçando sobre os golpes de tinta desse artista, comparando-o com as obras já conhecidas de Van Gogh. Após me convencer do que descobri, vou até você com a conclusão. Boa notícia! Esta é uma pintura original de Van Gogh, que se acreditava ter sido perdida na Segunda Guerra Mundial, depois de verificar que seus avós tinham a propriedade legal dessa obra de arte. O meu carimbo de aprovação significa a diferença entre ter algo que pode valer algumas centenas de dólares e uma pintura que vale milhões. A minha conclusão e o certificado de aprovação correspondente se baseiam unicamente em comparações com as obras conhecidas e existentes desse grande artista. Como você conhece a vontade de Deus em determinada situação? Estude as obras de Jesus Cristo, o mestre artista, conforme registradas em Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros têm um registro das suas realizações que tornam possível para nós viver como uma mente renovada, moldada pela revelação do seu coração e natureza, conforme revelados nas suas obras. Se um problema surge, é apropriado perguntar o que Jesus faria. Observe que Jesus curava a todos os que iam a ele e a todos a quem o Pai o conduzia. Isso estabelece um precedente e tanto. Quando os olhos cegos são abertos, você pode examinar as vezes em que Jesus fez o mesmo. As pinceladas, seus caminhos e resultados são as mesmas. Se alguém é curado do vírus da AIDS, você pode examinar as obras do Mestre outra vez. Mas, dessa vez, não podemos encontrar ninguém curado dessa doença na Bíblia. A doença não existia naquela época. Então precisamos examinar as pinceladas do artista que liberta outros da doença, da morte e da aflição, para entender que estas são as mesmas pinceladas que esse artista deixa para trás em toda a situação. Pinceladas de libertação. A cura dessa doença é a pintura nova, pois esse artista ainda está vivo. Se você vê um suposto milagre que exalta a pessoa em lugar de Deus, ou é feito em outro nome que não de Jesus, você sabe que as pinceladas são diferentes. Portanto, esse não é um exemplo válido da vontade de Deus. A mente renovada é capaz de validar algo como autêntico ou reconhecer uma cópia. E semelhantemente àqueles que são treinados para detectar dinheiro falso, estudando o dinheiro autêntico, assim também os olhos são treinados pela exposição extrema à experiência. Se não fosse tão triste, seria digno de riso o fato de que aqueles que não vivem um estilo de vida de milagres, nem jamais viram um milagre em geral, são aqueles que carimbam a sua reprovação no que Deus está fazendo hoje através de outros crentes. Essa mente transformada está se tornando cada vez mais necessária nos dias em que vivemos.
As cópias proliferam. A pregação em outros nomes aumenta. Em reação, alguns rejeitam todos os sinais e maravilhas como cópias, simplesmente por causa do medo do engano. Isso, por si só, é engano. Como é possível perder de vista o exemplo que Jesus deu, as profecias que ele fez e os mandamentos que ele nos deixou, apenas para acabar ficando com um evangelho que não confronta as obras do diabo? Isso é o engano. A mente renovada, uma mente que busca aprovar e reprovar, alicerçada no relato dado pelo próprio Mestre, é a nossa chave para dar a este mundo o pleno efeito desse evangelho transformacional. Os que têm uma mente renovada clamam pelo autêntico no lugar secreto com Deus e correm os riscos necessários para dar oportunidade a Ele de revelar o seu coração extravagante pelas pessoas. Não vamos dar às pessoas uma mensagem apenas em palavras, mas também em poder. Ver primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Deus não é o problema. Uma coisa que precisamos deixar claro é que se existe um problema, nunca é por parte de Deus. A provisão dele para a vitória completa por toda a eternidade foi comprada no Calvário. E ela está em pleno vigor agora. O nosso erro, em geral, é criar explicações para tragédias e dificuldades que não foram criadas por Deus. Esse tipo de raciocínio apela para a mente daqueles que ainda não se encaixaram em um estilo de vida que valoriza o mistério. O mistério é tão importante quanto a revelação. Estranhamente, a soberania de Deus é o tapete para debaixo do qual a maioria das perguntas são não respondidas é varrida. Repetindo, estranhamente, a soberania de Deus é o tapete para debaixo do qual a maioria das perguntas não respondidas é varrida. Em primeiro lugar, a soberania de Deus é uma das verdades mais valiosas da Bíblia. Talvez seja por isso que o inimigo trabalha tanto para pervertê-la. Deus é todo-poderoso e independente de todos os outros. Ele pensa e age completamente com base na sua própria mente e vontade, e tem plena autoridade para executar qualquer coisa que deseja sem ter de dar explicações a ninguém. Mas ele se revelou de formas muito ternas, através da vida e do ministério de Jesus, dando racionalizações, exemplos, um modelo a seguir e, finalmente, nos levando a uma parceria divina, onde realmente cooperamos com Ele para realizar os planos e propósitos pretendidos por Ele na Terra. Somos encaixados na equação como uma expressão da sua soberania, não em violação a ela. Algumas coisas Ele fará conosco ou sem nós. E existem algumas coisas que estão no seu coração que não serão feitas se nós não fizermos a nossa parte. Por exemplo, Jesus vai voltar, quer votemos sim ou não. Está decidido. Mas, no entanto, ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vê segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A vontade dele é que todos venham a ele, mas sem a nossa cooperação pregando o evangelho do reino, isso simplesmente não vai acontecer, embora seja a vontade de Deus. Quando perseguimos algo que a Bíblia promete e não vemos uma barreira ser rompida, resposta, a maioria tende a supor que não era a vontade de Deus. Ele é soberano e nem sempre entendemos por que ele escolheu fazer algo diferente, mas ele é Deus e precisamos confiar nele. Essa afirmação é absolutamente verdadeira. Eu não poderia discordar de uma única palavra. É por isso que ela é tão perigosa no contexto errado. Sem uma mente renovada, tendemos a nos esconder atrás da verdade mal empregada, até que ela tenha o mesmo efeito de uma mentira. De modo oposto, quando os discípulos não conseguiram libertar a criança endemoniada, que precisava tremendamente de cura e libertação, eles não presumiram que fosse a vontade de Deus, que a criança permanecesse naquele tormento. Ver Marcos capítulo 9, versículos de 14 a 29. Felizmente para eles e para a família envolvida, o pai do menino deu um passo além e foi até Jesus depois que a ministração dos discípulos não teve o resultado desejado. Jesus realizou o milagre desejado. Quando os 12 viram isso, eles chamaram Jesus em particular para descobrir por que ele podia fazer aquilo e eles não.
Eu gostaria que mais pessoas chamassem Jesus de lado, em particular, e descobrissem por que elas não conseguiram executar a ordem dele de fazer o que o Pai as enviara para fazer, ao invés de inventarem motivos com aparência religiosa. Conclusão: Deus deseja que as cidades e nações sejam redimidas. Esse quadro maior está contido na semente da conversão de um indivíduo, mas tenho sido pastor por tempo suficiente para entender que a salvação de cada cidadão de uma comunidade não significa necessariamente que esta cidade será automaticamente como o céu na terra. Essa é uma conclusão dolorosa, mas raramente sentimos o céu na terra quando entramos na maioria das nossas igrejas. Há algo mais que precisa ser abraçado e praticado para que esse aspecto da vontade de Deus seja plenamente realizado. Começa com o valor supremo do céu, que é a sua presença. Tudo está ligado à presença do Senhor, que em linguagem bíblica significa a sua face. A estima pela presença de Deus deve ter aplicação prática na vida da igreja, a fim de que a vontade que ele pretende seja feita aqui na terra. O mundo de Deus funciona diferente deste. Ele nos deu permissão e uma ordem para buscarmos o seu mundo para moldar este. Vê Marcos capítulo 6, versículo 10. Essa é uma posição revolucionária que nos foi designada. Os propósitos e planos que ele pretende realizar incluem a transformação da cultura e da sociedade. Mas não há transformação do mundo que nos cerca se não houver transformação no mundo que está dentro de nós. Sempre recriaremos ao nosso redor a realidade que existe dentro de nós. Essa é uma boa e má notícia, dependendo de como lidamos com os problemas do nosso coração. Assim, as atitudes do reino, expressas em Mateus capítulo 6, versículos de 3 a 12, são um ótimo ponto de partida. Entender que Deus tem um plano e um propósito para a nossa cidade deveria afetar a nossa maneira de pensar e agir. Essa é uma evidência parcial da mente sendo renovada à medida que pensamos, planejamos, oramos e vivemos de acordo com os seus desejos e sonhamos para o nosso tempo de vida. Descobrir os propósitos dele enche os nossos dias de um modo de pensar cheio de possibilidades e não focado no mal ou na calamidade. Mais uma coisa. A vida de Salomão se tornará uma mensagem muito importante para nós nos dias em que estão por vir. Teremos de suportar o fato de Salomão ter terminado tão mal e estar disposto a aprender com o seu ensinamento e o seu exemplo do que fazer e do que não fazer. Em outras palavras, precisaremos de graça para aprender com os erros dele sem rejeitar os seus sucessos. Salomão foi usado para construir o que Davi não teve permissão para construir. Deus está procurando por uma geração que ele possa usar como edificadores, a fim de realizar os propósitos que ele pretende para as cidades e nações. Esse tipo de transformação da sociedade não acontece por estarmos do lado de fora, ela acontece no interior. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus capítulo 5, versículo 14. Somos nós. Nós somos a luz do mundo. Como tal, devemos ser a cidade edificada sobre um monte que atrai as pessoas perdidas para virem e encontrarem salvação, cura e segurança. Esse ministério atrai pessoas a nós. Isso é vital e necessário. Isaías capítulo 60, versículos de 1 a 5 parece ilustrá-lo lindamente. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como pode se tornar salgado outra vez? Mateus capítulo 5, versículo 13. Novamente somos nós. Nós somos o sal da terra. Nós devemos acrescentar sabor à vida das nossas comunidades, enquanto guardamos isso para nós mesmos, esperando que o mundo encontre o caminho até as nossas reuniões e abrace os nossos valores. Nós somos o sal que efetivamente é insípido. Precisamos ser salpicados nos sistemas deste mundo para ter pleno efeito. É interessante que a palavra insípido significa ser tolo. Gostaria de sugerir que a imagem da igreja ser insípida é uma mensagem da igreja que deixa de trazer a influência da sabedoria para os ambientes aos quais Deus nos designou. A tolice contrasta de forma óbvia com a sabedoria. Deus tem um propósito nos últimos dias que é muito maior do que qualquer coisa que qualquer um de nós jamais imaginaria.
a transformação do mundo que nos cerca. O nosso papel é multifacetado. Ele inclui viver uma vida santa, ser cheio de compaixão e demonstrar o seu poder. Mas uma coisa a mais deve ser acrescentada para realizarmos os propósitos de Deus na terra: sabedoria. Deus está querendo que nos tornemos servos de todos, trazendo o sabor da sua sabedoria para os sistemas deste mundo, para que as pessoas possam ver e provar da sua bondade, pois ainda é verdade que é a sua bondade que leva ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Obedecer ao Senhor nessa parte da sua missão torna possível que as pessoas verdadeiramente provem e vejam que o Senhor é bom. Salmos capítulo 34, versículo 8. Esta é a grande hora do evangelismo em toda a história, sendo preparada como a maior ferramenta de toda a história. O povo de Deus se tornando tudo o que Deus pretendeu para dar credibilidade à mensagem que pregamos. Dedicatória. Dedico este livro ao meu pai, M. R. Johnson, que foi para casa em janeiro de 2004 para estar com Jesus. Ele era e é o meu herói. Sua dignidade na vida só foi excedida pela sua dignidade na morte. A integridade que ele demonstrava no seu ministério público era a mesma integridade que ele demonstrava em casa. Ele andava em humildade e em meio à oposição, e nunca se curvou ao temor do homem. Ele era definitivamente um adorador. Como tal, ele valorizava a presença de Deus mais do que o favor do homem. No entanto, ele era altamente favorecido e com justiça. Ele era um verdadeiro general do exército de Deus e o meu maior encorajador. Eu amo você, papai, e sinto muito, muito a sua falta. Estou correndo com a minha herança espiritual e serei fiel ao seu legado.